Mateus 5, a partir do verso 13. Quem está comigo, amém? A palavra de Deus diz o seguinte: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Ministra, Pai, sobre nós, meu Deus, a Tua palavra, Pai, com autoridade, com poder, Senhor, que o Teu Espírito Santo, nesse tempo, Pai, ilumine, não só a nossa mente, Pai, mas acima de tudo o nosso coração, Pai. Nós não queremos receber essa palavra num nível de conhecimento, Pai, mas no nível de relacionamento pessoal com o Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, transforma-nos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Meus irmãos, esse texto certamente é conhecido de muitos, e parece talvez para alguns um texto muito básico, mas eu quero te lembrar de alguns aspectos importantíssimos para a nossa vida hoje. E o meu convite para você, não só para o pai, mas para a mãe, para todos que estão aqui, independente de ser pai ou mãe, porque essa palavra é uma palavra para o cristão, para você que deseja viver uma vida com o Senhor, ilumine a sua casa. Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, depois de ter dito para eles um tanto quanto que a ordem inversa de bênçãos no reino de Deus, porque bem-aventurados eram os que choravam, bem-aventurados eram os que eram perseguidos, bem-aventurados eram os que tinham fome e sede de justiça. Se eu perguntar para você nessa manhã, meu irmão Jefferson, você se sente um homem abençoado? Ou para cada um de nós, você se sente abençoado? Nós podemos ter uma tendência de dizer, sim, eu sou, Deus me deu a vida, Deus me deu filhos, Deus me deu família. Talvez a gente pode caminhar para esse lado. Nenhum de nós certamente ia olhar para a pastor Edmilson e dizer, eu sou abençoadíssimo, eu sou perseguido, eu choro, eu sou pobre de espírito. Ninguém ia falar isso. Então o Senhor Jesus, Ele está tratando essa ordem inversa do que é ser abençoado num padrão do reino de Deus. E para os discípulos não se perderem dizendo, meu Deus, que coisa estranha, que essa bênção de Deus estranha, né, Vanessa? Ele está dizendo, olha, mas deixa eu lembrar sobre algo que é fundamental para mim e para você, Pâmela. Deixa eu lembrar sobre a identidade de vocês. E como discípulos do Senhor, como servos do Senhor, o primeiro ensinamento que eu olho para essa palavra e aprendo é o Senhor Jesus dizendo, deixa eu falar o que vocês são. Esses são os bem-aventurados. Ele está falando na perspectiva, os bem-aventurados são aqueles, mas aí quando ele traz para essa pessoalidade, ele diz, olha, vocês são o sal da terra, verso 13, verso 14 ele continua dizendo, vocês são a luz do mundo. E meus irmãos, eu e você precisamos nos apropriar, precisamos tomar posse da identidade que Deus tem para nós. Nós não somos identificados segundo as coisas que o mundo nos identifica. Nós não somos determinados, a nossa identidade não é determinada pelo que o mundo fala. Nós precisamos nos apropriar do que Deus nos chama, do que Ele diz que nós somos. E Ele diz, vocês são sal, vocês são luz. Ao longo das escrituras nós vamos dizer, vocês são meu povo, vocês são amados, eu sou o pai de vocês. Nós precisamos tomar posse dessa realidade, porque somente entendendo quem nós somos, podemos de fato realizar aquilo que somos chamados para fazer. Se vivemos com crise de identidade, certamente também viveremos em crise de ações, e não cumpriremos o propósito. Por isso que ele está dizendo, olha, antes do mundo tentar dizer o que vocês são, antes da perseguição magoar o teu coração, antes de vocês entenderem que chorar na verdade é ruim, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês são sal. Deixa eu falar algo para vocês, vocês são luz do mundo. E nós precisamos nos apropriar disso. Hoje a gente vive uma clara crise, eu não preciso nem explicar muito para os irmãos, uma clara crise de, quase gaguejei gente, uma clara crise de identidade. Claramente. Primeiro que as pessoas estão crescendo sem
saber o que são. E aí um dia se acham uma coisa, outro dia se acham outra coisa, e o mundo está aplaudindo isso, dizendo: você pode ter o que você quiser. Hoje você pode achar que é um chimpanzé, amanhã um macaco, amanhã... Chimpanzé e macaco, desculpa, irmãos. Amanhã um cachorro. Estou empolgado ainda. O Ricardo olhou para mim. Esse é o recado do mundo. Você não precisa ter uma identidade firmada em nada. Você pode flutuar, oscilar onde você quiser. E a gente precisa ter isso muito convicto. Nós não somos chamados para viver a identidade que o mundo tem para nós. Nós somos chamados para viver o que Deus tem para nós, o que Ele nos chama, o que Ele determina que nós somos. Porque também, meus irmãos, acho que às vezes a gente fica muito idealizando só o que seremos. Um dia eu estarei com Ele na glória, eu serei santo, perfeito, estarei diante do Senhor. E tudo isso é verdade, mas se a gente só prega o que a gente vai ser, a gente corre o risco de viver um hoje espiritualmente estagnado. Espiritualmente a gente vai viver estagnado, achando que a gente é só uma perspectiva futura. E o que eu e você precisamos entender é que a realidade do reino, ela é real, e hoje, aqui e agora, na nossa vida, nós não seremos luz, nós não seremos sal, nós não seremos salvos, nós somos salvos, nós somos sal, nós somos luz, nós somos justos, justificados pelo Senhor Jesus. E nós precisamos receber isso, porque quando as batalhas vêm na nossa vida, nós não vamos titubear, nós vamos dizer: eu sei quem eu sou, eu sei do que o Senhor me chama, por isso eu não tenho crise, por isso eu não balanço, eu estou firme no Senhor. Se aproprie, meu irmão. Meu primeiro conselho para você é: se aproprie da identidade do Senhor. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 11, ele vai dizer: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele sabia o que ele fazia porque ele sabia o que ele era. Romanos, ainda o apóstolo escrevendo, ele vai dizer: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Você foi chamado para ser semelhante a Cristo. O convite de Deus para você, através do sacrifício de Jesus Cristo, derramando do seu Espírito sobre você, não é para que você seja alguém melhor, é para que você seja uma nova criatura, a semelhança de Cristo. Essa é a realidade de Deus para nós. 1 João 2,6 vai dizer: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E quando a gente olha para essa ideia de deve andar como ele andou, nós lembramos que no livro de Atos, os discípulos, os apóstolos, eles são pela primeira vez de fato chamados de cristãos. E esse termo na vida daqueles homens, na verdade era como um deboche, Rosana. Era um deboche, era um escárnio dizendo: olha, eles parecem com aquele Cristo. Só que para os apóstolos era honra, era privilégio. Ser cristão, na verdade, não é adotar um conjunto de crenças. Ser cristão é olhar para Cristo e desejar ser semelhante a Ele, em ações, em palavras. Isso é ser cristão, porque hoje em dia ser cristão é um tantão de coisa. E aí eu sou cristão. E aí Cristo é a última na fila. Vem uma série de coisas antes. Ser cristão é ser semelhante a Cristo, porque de fato é ser um pequeno Cristo. Essa era a ideia que eles estavam sendo chamados lá no livro de Atos. Eles se parecem com Cristo, eles são pequenos Cristos. E o próprio Cristo falou em Lucas 6, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Ou seja, nosso objetivo é sermos como o nosso mestre, porque o próprio mestre falou isso. Vocês não vão ser maior que eu, mas vocês vão ser semelhante a mim. Quem é você? Se te perguntassem hoje, quem é você? Meu convite é que a partir daqui você comece a dizer: eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo. Por isso minha casa vai ser diferente, porque eu vou trazer luz para minha casa. No meu trabalho vai ser diferente, porque eu vou trazer luz para o meu ambiente de trabalho. Por quê? Porque eu recebi dessa luz e agora eu carrego essa luz, por isso eu ilumino o ambiente. Que você possa declarar isso para você. Eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo.
Porque assim a gente vai entender a nossa identidade. Entendendo a nossa identidade, nós vamos desempenhar a nossa função. Porque ele continua dizendo, verso 13, vocês são o sal da terra. Ele diz, olha, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. 14, vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ele está dizendo, olha, se o sal deixa de fazer a função do sal, ele não serve para nada. Se vocês que são a luz do mundo não iluminam, vocês não vão servir para nada. Se vocês que são o sal da terra perdem o sabor, vocês não servem para nada. A gente não vai servir para nada. Mas só entender a nossa função também não significa que a gente está cumprindo o nosso propósito. Certamente você já deve ter escutado que o sal dentro do saleiro não está salgando, ele precisa sair daquele ambiente. E assim somos nós. Acordei alguém? Assim somos nós, dentro, fechados no saleiro, nós não estamos, por mais que entendamos a nossa identidade, nós não estaremos cumprindo o nosso propósito. E aqui eu posso, talvez, e vários comentaristas vão comentar, ele está falando do sal, porque preserva, e aí não deixa as coisas do mundo corromper, assim como o sal também conserva. Existe uma figura do sal nas ofertas no Antigo Testamento, e a gente pode aqui tentar pensar de fato o que o Senhor Jesus estava tentando trazer de implicação, de aplicação a respeito, quando ele fala, vocês são o sal da terra. Mas uma coisa é muito clara, ele está dizendo, o sal salga. O sal pode conservar, o sal podia ser usado nas ofertas. No Novo Testamento vai dizer que a sua palavra seja sempre temperada com sal. Ele podia estar querendo falar a respeito da forma de falar dos discípulos. Mas um fato inquestionável é que o sal salga, é que a luz ilumina. E que o discípulo de Jesus, ele discipula. É isso. Nós homens, falando agora para o Dia dos Pais, nós temos a missão de o primeiro ambiente discipulador é a nossa casa. Não é a igreja que vai discipular os seus filhos, tem que ser você. A igreja vai fazer isso na sua falta, saiba disso. A igreja vai te instrumentalizar, mas se você não assumir o seu papel, você vai estar sendo um sal que não salga, uma luz que não ilumina. Mas não é só para os homens, é para todos nós. Como discípulos do Senhor, a gente tem que olhar para a nossa família e dizer, esse é o primeiro lugar que eu quero influenciar. Esse é o primeiro lugar que eu quero mudar, esse é o primeiro lugar que eu quero transformar. Como você, pense no seu papel agora, pessoal. Como você está iluminando a sua casa? Como você está salgando o seu ambiente? Como você está influenciando a sua realidade? Como você tem desempenhado a sua função de ser sal e luz nesse ambiente da sua casa? Eu gosto quando ele termina lá no verso 15, ele vai dizer, ao contrário, coloca-o no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Essa função primeira. Claro que aqui ele está dizendo, olha, você não vai colocar a luz num lugar escondido, você precisa que a luz ilumine a casa, mas trazendo para a nossa realidade, nós temos essa missão de primeiro iluminar o nosso lar. Terminando essa série como família, meus irmãos, vamos iluminar o nosso ambiente familiar. Pastor, mas é difícil. Mas meus filhos moram comigo, meus filhos não moram comigo, eles já são grandes, eles são pequenos, não interessa. Isso não muda a sua identidade, é aí que começa. Por isso que a gente começa falando sobre identidade. Porque ser sal e luz não é sobre se meu filho como o meu tem 1 ano de idade, eu ainda tenho um longo caminho com ele, ou se tem 50 o seu e já saiu de casa e construiu família. Você não mudou sua identidade, você continua sendo sal, você continua sendo luz. Sua identidade não está firmada nas ações, está firmada no Senhor. E essa identidade firmada no Senhor rege as suas ações. Não sei se você já ouviu esse exemplo, mas se compara a função do termômetro e do termostato. Não sei se você já ouviu esse exemplo. Mas o que o termômetro faz? O termômetro ele mede a temperatura do ambiente, do corpo, se você quiser. O termostato ele regula a temperatura. Você coloca a temperatura que você quer e ele vai transformar a temperatura daquele ambiente. Por exemplo, aqui poderia estar um pouco mais
frio. Não poderia, meus irmãos? Porque eu estou... Tá bom para alguns, tá bom? Nossa, gente, estou suando aqui. Então o termostato aqui poderia estar um pouco... Ô Vinícius, não foi nada de indireta não, mas se você quiser... O termostato aqui poderia estar um pouco mais fresco. Por quê? Porque se eu botar um termômetro vai estar bem quente aqui. Todo mundo entendeu? Nós somos chamados para ser esse termostato, para ser esse homem e essa mulher que na verdade alteram o ambiente, não absorvem do ambiente, não são influenciados pelo ambiente, mas influenciam o ambiente que a gente está. Assim somos nós precisamos não só nos apropriar da nossa identidade, mas desempenhar o nosso papel conforme a nossa identidade. Verso 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Verso 16, para mim e para a sua vida. A minha vida, a sua vida, a minha casa, a sua casa, existe para apenas um propósito: glorificar ao Pai que está nos céus. Pausa, ora sobre sua família e diga: minha casa existe para glorificar a Deus. Minha família existe para glorificar a Deus. Veja bem, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Claro, o nosso testemunho ele é público, ele é aqui nessa terra mesmo. A gente vai iluminar aqui nesse ambiente, a gente vai salgar aqui esse ambiente, mas não é para que ninguém olhe para a gente e fique dizendo: nossa, como o pastor Edmilson é um excelente pai, como o pastor Abraão é um excelente filho. Não é sobre isso. Como você é uma excelente mãe. Não é para que olhem você e simplesmente aplaudam você e a dinâmica da sua casa. E também não é só para que critiquem, mas é para que isso possa apontar para o Senhor, para que isso possa trazer glória para o Senhor. Nós não existimos para sermos gloriados ou glorificados aqui nessa terra. Nós só existimos para ser canais que apontam para a glória do Senhor. Mas ninguém fala do que eu faço, ninguém elogia. Meus irmãos, não espere. A gente acabou de ver uma bem-aventurança que era o contrário. E você está sendo bem-aventurado. Fique tranquilo, porque você existe para glorificar ao Senhor. Agora, quando olham para mim e para a sua vida, quando olham para a nossa casa e dizem: nossa, como é que isso pode acontecer? Como é que vocês conseguem? Como é que vocês vivem nessa harmonia? Ou como é que existe esse perdão entre vocês? Como é que existe essa provisão do Senhor sobre vocês? Aí vocês dizem: porque há um Deus. Aí você aponta a glória para o Senhor. É só para isso, meus irmãos. Não pense que a gente vai brilhar e ser a última Coca-Cola. Não pense que a gente vai salgar e vai ser o bambambam. Não. É só para que a gente possa apontar para o Senhor. Não espera aplauso dessa terra. Deixa que o céu sorria sobre a sua vida. Deixa que isso agrade o coração do Pai. Deixa que você extraia um sorriso de Deus, o Pai. Deixa que Ele te abençoe, deixa que Ele te guarde, deixa que Ele receba a glória. Eu e você temos que ser como João Batista: Senhor, que eu diminua, para que Ele cresça. E vamos falar a verdade, meus irmãos, é um desafio no nosso coração. Clamarmos: Senhor, eu quero menos de mim. Quando na verdade na sua carne você está dizendo: eu quero menos, mas não tão menos assim, Senhor. Se alguém pelo menos puder olhar um pouquinho. Verdade ou mentira, meus irmãos? E aqui eu não estou sendo contra a gente ter palavras de encorajamento. Pelo contrário, a gente precisa encorajar uns aos outros. Mas isso não pode ser o que alimenta o nosso coração, a raiz do nosso coração. A gente tem que estar firmado na nossa identidade, cumprindo o nosso propósito, para que isso resulte em glória ao Pai, ao Senhor. Esse é o nosso objetivo. Sabe por quê? Porque biblicamente falando, as boas obras, elas partem na verdade não de nós, mas partem de Deus. Por isso nós não podemos receber glória por aquilo que na verdade no fundo não é fruto de nós mesmos, mas é fruto da ação de Deus o Pai, do Espírito Santo em nós. Tiago 1,17 vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, porque vem do Senhor. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que é Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa obra. Então isso aponta de volta para Deus, que na verdade o que há de bom em nós é a operação do próprio Deus em nós.
E a gente resulta então em glória para o nome do Senhor. Agora, quando a gente não cumpre o nosso propósito, quando a gente deixa de brilhar, quando a gente deixa de salgar, a gente não está se privando de aplausos, de honra a nós mesmos. Nós estamos privando Deus o Pai de ser glorificado através da nossa vida. O sal que não salga, não é ruim só para o sal. A luz que não ilumina, não é ruim só para a luz. Ela está deixando de influenciar outros e de trazer glória a Deus o Pai. Quando a gente não entende nossa identidade, quando a gente não cumpre o nosso propósito, não é sobre nós, é sobre aquele que nos criou, para glorificar o nome dele. Que outros da sua família possam reconhecer que há um Deus. Vamos terminar com Efésios 5:8. Efésios 5:8, Paulo está dizendo: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Meus irmãos, o Senhor, Ele é a luz do mundo. E Ele se derramou em nós para que nós pudéssemos ser também a luz do mundo. Nós não somos luz em nós mesmos, nós carregamos a luz de Cristo em nós e por isso nós iluminamos. Vamos viver como luz, vamos viver como filhos da luz. A sua casa é o primeiro lugar. Essa mensagem é sobre: insista com a sua família. Continue batalhando para iluminar a sua casa. Não desista. As circunstâncias não alteram a sua identidade. Você continua sendo chamado para ser sal. Você continua sendo chamado para ser luz. E o sal salga, a luz ilumina, o discípulo discipula. Porque é isso que a gente vê lá em Mateus 28. Insista com a sua família, a despeito da sua idade, a despeito das condições da sua família. Olhe espiritualmente para o Senhor e diga: eu vou iluminar a minha casa. Olhe para o inimigo e fale: na minha casa não. Eu não aceito, eu repreendo mesmo toda ação das trevas sobre a minha família vai ver a luz. E começa em mim. Minha família vai glorificar o Senhor. Eu não aceito nada que não glorifique o Senhor. Viva essa batalha espiritual no Senhor. Insista, não desista. Se aproprie do que Ele te chama de sal, Ele te chama de luz. Ele mesmo se derramou, a luz do mundo, se derramou sobre nós para nos chamar também de luz. Olha que bênção. Receba essa identidade, meus irmãos. E diga: na minha casa, eu vou iluminar a minha família. Ilumine a sua casa, ilumine a sua família. Ainda há tempo. Se Deus não desistiu de você, Ele também não desistiu da sua família. Deixa Ele começar a obra na tua família, através da tua vida. Esse é o meu convite, essa é a minha oração. Que nós sejamos homens e mulheres que iluminam a casa. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Não se escondam, não tenham medo. Há uma bela história para cada uma das nossas famílias ou das famílias aqui representadas. Nós só precisamos nos apropriar da identidade. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, hoje pode ser o dia de você dizer: eu recebo o que Ele tem para mim. Eu recebo a identidade de Deus para mim. Eu não quero andar distante. Eu não quero ver outros iluminando a minha casa. Eu mesmo quero ser agente de luz na minha casa. Receba do Senhor, receba do Espírito de Deus. Aceite Jesus Cristo hoje. E a sua casa pode começar a ser iluminada já. Sua casa pode ser iluminada a partir de agora, se você fizer essa decisão com o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da Palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.